Glória a Deus. É tão bom louvar o nome do Senhor, amém? Essa é a Larissa, ela tem 16 anos, vai cantar bem assim lá na PIB em São José dos Campos, mas a gente recebe o amor, reparte o amor, né? A Larissa está conosco, ela veio com a nossa família. Eu peço a oração pela Larissa, nós já tomamos posse da cura da vida dela. Eu peço que vocês orem. A Larissa veio para cá e no finalzinho agora dos seus dias antes de viajar, ela recebeu uma ótima notícia. Ela tem um tratamento que ela está fazendo e apareceu um doador de medula para ela. E eu quero que você assuma esse compromisso de oração com a gente. Quando marcar o transplante, pastor Ribamar, eu vou pedir para você pedir a igreja para orar por ela, junto com a nossa igreja, para que a gente possa celebrar e dar testemunho desta grande obra do Senhor na vida dela. Deus tem planos para a sua vida e continua abençoando a vida das pessoas. Às vezes a gente louva a Deus e não tem dimensão do quanto Deus nos ama. E vendo esta pequena adolescente cantando essa letra tão profunda, e ela tem realmente convicção de que o Senhor está com ela e de que o Senhor a ama, e o Senhor está comigo, está com você. Você crê nisso? Quem pode estar orando por ela, levanta a mão. Muito obrigado. Seu nome é Larissa Félix. Muito obrigado, pastor Ribamar, pela honra do convite. Eu estive aqui há cerca de 6 anos atrás e vejo o progresso que Deus tem dado aqui à igreja brasileira na Bay Area. É um privilégio voltar a esta igreja e ver que vocês estão progredindo. Mas eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Amém? O povo mais feliz da terra se reúne neste lugar. Amém? Nós somos o povo que agradece a Deus pelas vitórias até aqui, Ebenezer, mas nós somos o povo da esperança. O único lugar onde não há esperança é no inferno, e você não está no inferno, não é? No inferno o camarada vai estar lá e ele vai pensar assim, ó, daqui a 1 milhão de anos eu vou estar aqui e vai estar pior do que está hoje. Falta de perspectiva, falta de esperança. Com Jesus não, aqui na terra já é bênção, não é? Mas o melhor está por vir, e vai ser de glória em glória, de glória em glória. Não falta para nós fé, não falta para nós esperança, não falta para nós perspectiva de que dias melhores virão. Lá na saída ainda tem algum material que eu trouxe, a liderança acabou já pegando quase tudo, mas tem esse livrinho ainda, para que você possa ter um recurso para evangelizar. Pega, coloca no porta-luva do seu carro, encontrou alguém, deixa uma literatura, apenas $3 se você comprar um, e se comprar 10 é R$2,50, então sai por 25. Um livrinho que eu escrevi lá na igreja, o pessoal tem usado muito para o evangelismo pessoal. Ele termina contando uma história para aplicar este plano de salvação. É o desafio de crer, o desafio de viver a fé, as chaves para a fé verdadeira, as 5 declarações de fé que mudam realidades e uma pequena história. Tem um pouquinho lá. Um outro também para você dar para evangelizar, as palavras de Maria. Tudo que a Bíblia fala sobre Maria, tudo que ela falou. Tem gente que tem Maria de menos, tem gente que tem Maria de mais. Mas o que a Bíblia realmente diz? Fiz esse livro para ajudar as pessoas a não perderem a beleza do que é Maria, mas também não errarem na hora de terem a sua relação com ela. Eu, quando chegar no céu, com certeza, eu vou abraçá-la, eu vou conversar com ela, eu vou conviver com ela por toda a eternidade. Então, conhecer essa personagem que foi bem-aventurada e profeticamente dita que ela seria bem-aventurada para sempre, é uma bênção. Também tem aqui um MP3 com um dos melhores pregadores do Brasil na atualidade. E este recurso você pode colocar aí no seu iPhone e sair ouvindo durante o seu dia, botar no seu carro. Milton Ebenezer, Paulo Mazzoni, Leonardo Capuchin, Sérgio Paulo, Harold Larreia, Joel Pereira, grandes pregadores do Brasil na atualidade. Eles estiveram na nossa igreja no que nós chamamos Semana da Virada. Esta foi a 4ª edição. Todo ano nós temos um final de ano nos preparando para o ano seguinte, pensando em palavras proféticas para o novo ano. Então, com certeza, vai alimentar a sua alma. Esse material tem lá para você. Os que chegarem primeiro, naturalmente. O pastor Ribamar me deu o tema para esta conferência, pensando
em buscar o impossível de Deus. Quem quer o impossível de Deus? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastor Ribamar. Está escrito que nenhum copo d'água vai ser esquecido, quanto mais um copo tão grande. Obrigado. E todos nós queremos o impossível de Deus, mas por vezes nós não queremos os processos. E hoje a palavra do Senhor é os processos para viver o impossível. Ontem nós vimos os valores, hoje nós vamos ver os processos e amanhã nós vamos ver o preço. Eu quero convidar você para voltar amanhã. Amanhã, às 7h30 aqui, não é isso, pastor? 7h30 nós vamos ter, além do louvor, a palavra, nós vamos ter celebração da ceia do Senhor e nós vamos ter um ato profético de orar pelas sementes do novo templo próprio da igreja. Essa igreja está nesse lugar há 12 anos. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Porém, a igreja cresceu. Hoje a igreja brasileira é maior do que a igreja americana que está aqui. Louvamos a Deus por esse instrumento, por esse local, por essas cadeiras, por esse ambiente, mas Deus quer dar mais. E para isso, amanhã eu quero convidar você a vir para a terceira e última conferência, para a gente orar juntos por isso, para a gente celebrar a ceia, compactuando aqui da nossa fé em Jesus, reafirmando a nossa aliança com Ele e também para estarmos juntos entregando uma oferta semente para que a igreja possa orar. Tudo que gera vida no mundo da agricultura começa com uma semente. Então é claro que essa semente ela não vai comprar este imóvel, mas tudo começa com a semente. Nós não podemos comer a semente, nós temos que plantar a semente. Então no ato profético nós faremos isso aqui amanhã e eu quero convidar você que ama essa igreja, que vibra com essa igreja, que celebra com essa igreja, que quer profetizar que os melhores anos não passaram, mas que os melhores anos ainda estão por vir, que você venha amanhã e juntos vamos estar aqui para a glória de Deus. Quero também pedir que você, quando lembrar, ore de nós, pela Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Estou aqui em férias na Califórnia com a minha família e viemos aqui também receber, celebrar e repartir. E orem por nós, o nosso website é pibnet.com.br, você pode pegar lá recursos, pode também assistir celebrações conosco. Domingo temos culto às 8, às 10, às 5 e às 7. Um desses horários certamente você pode, e você vai sempre receber uma palavra, bênção de Deus para a sua vida. São José dos Campos, até encontrei uma irmã ali, que é de São José dos Campos, né? Qual é o nome da irmã? A irmã Sandra, que é lá de São José dos Campos, capital do avião, capital da região metropolitana de São Paulo do Vale do Paraíba, com 2,5 milhões de habitantes, é aquele vale, São José dos Campos com 700 mil habitantes, uma cidade tão bonita, tão crescente, está 1 hora da praia, 1 hora da montanha, 1 hora de São Paulo, 3 horas do Rio de Janeiro. É uma cidade tanto, eu amo a minha cidade. E Deus nos deu uma cidade linda, uma igreja maravilhosa. Estamos ali agora no Campos Colinas, na artéria aorta do Brasil, que é a Dutra entre Rio e São Paulo, e numa área de 70 acres americanos, 210 mil metros quadrados, estamos ali construindo a nossa nova sede no Campos Colina. Quando você passar por lá, chegue lá e vai ser muito bem-vindo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo de número 2, de 1 a 18. Como eu falei, buscando o impossível de Deus. Existem valores para chegar lá. Você não chega lá de qualquer jeito. Se você não veio ontem, adquira a mensagem de ontem que foi gravada. Hoje nós vamos ver os processos para chegar lá. Tem um processo, não chegamos lá de qualquer jeito, de qualquer maneira. E um texto que é um texto muito rico do Velho Testamento, esse texto foi único na história, mas nós vamos tirar daqui lições para aplicar na sua vida e na minha vida, para que a gente veja o impossível de Deus acontecer na nossa vida, família, empresa, ministério e igreja. Diz assim: Elias é levado aos céus, vou ler na NVI.
Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram para Betel. Verso 3, em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que o Senhor hoje vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisto. Então Elias disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Verso de número 6, em seguida, Elias disse: fique aqui, pois o Senhor enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. Diga comigo, então partiram juntos. Verso 7, 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância. Diga comigo, à distância. À distância. Fala comigo, esse é o problema. Qual é a solução? Está? Qual é o problema? Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou e bateu nas águas. E as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz-me o principal herdeiro do teu espírito profético. Verso 10, disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separar de você, terá o que pediu. Do contrário, você não terá o que pediu. De repente, enquanto caminhavam, conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Verso 12, quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu as águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram para o seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-nos sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte, em algum lugar do vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram, até que constrangido consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens, que procuraram por 3 dias e não encontraram. E quando voltaram Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele falou: não disse para que não fosse? Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração nesta noite e possamos ver o impossível do Senhor. Amém? Deus, obrigado por esta santa palavra, neste santo momento, nesta santa celebração em torno da tua santa presença. Deus, fala conosco, use a minha vida, um pobre pregador, pecador, mas que quer ser um instrumento profético do Senhor para gerar vida em abundância nesta noite. Deus, use a minha vida como um canal, como um carteiro, como um profeta do Senhor a ministrar aos meus irmãos. Abra mente e coração, quebre toda sofisma que atrapalha os meus irmãos de ver o espiritual e tocar no impossível. Quebra agora em nome de Jesus, e tua palavra possa transformar vidas aqui nesta noite. Abençoe o pastor Ribamar, a pastora Andréia, abençoe a liderança desta igreja, abençoe, ó Deus, cada irmão e cada irmã da liderança, dos ministérios, que esta igreja possa experimentar os seus melhores anos em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, que esta igreja venha viver o impossível do Senhor nesse ano de 2013, celebrar um novo aniversário e tomar posse do impossível. Eu oro os abençoanos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém.
Glória a Deus. Queridos, nós queremos viver o impossível do Senhor, mas nós também precisamos querer pagar o preço e entender os processos. Todos nós aqui podemos, não é que alguns podem e outros não podem, todos podemos, porque Deus não tem acepção de pessoas e nem tem filhos prediletos. Está escrito em 1 João 2, verso 20, está aí no multimídia, mas vocês têm unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Vamos dizer isso juntos? Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Todos nós temos unção, todos nós temos conhecimento. Duas coisas que o Senhor nos deu. Ele nos escolheu, nos salvou, nos chamou e nos deu unção. Unção não é coisa só de alguns pastores, apóstolos e profetas. Não, é para todos nós. É unção para crer, é unção para profetizar, é unção para ver o impossível, é unção para conquistar uma vida melhor, é unção para levar pessoas à salvação, é unção para curar pessoas, é unção para abençoar vidas em nome do Senhor Jesus. E temos o conhecimento da palavra. E esse livro, meus irmãos, não é um livro só histórico. Quando lemos uma história como esta do Velho Testamento, é importante que a gente abra a mente e o coração para pegar desse texto a palavra rema, os princípios vivos, porque esse texto remota uma história, só que essa história não vai acontecer mais. Porém, o Deus da história e o Deus da palavra quer que apliquemos esses princípios para gerar vida na nossa vida hoje. E este Deus é o mesmo. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu é o mesmo. Ele está aqui hoje. Então, querido, muitas vezes nós como servos, mesmo sendo fiéis, mesmo sendo sinceros, nós não recebemos tudo que Deus tem para nós, talvez por ignorância, talvez por desinteresse, outros por displicência, outros por falta de maturidade espiritual, outros por religiosidade, outros por tradição, outros por medo, e acabamos não recebendo tudo de Deus. O que vou tratar aqui hoje diz respeito a algo que é bíblico, mas que não é muito praticado. E você, para conquistar o impossível de Deus para a sua vida, algumas coisas neste texto precisam ser não só conhecidas, mas praticadas. E eu tenho certeza que muitas igrejas não estão vivendo o impossível de Deus porque não estão vivendo esses princípios. O processo para você viver o impossível de Deus em tua vida, primeiro, honre sua liderança espiritual. Meus irmãos, não adianta querer ser sem primeiro não respeitar. Ninguém tem o que não respeita. Ninguém tem o que não honra. O dia que você ouvir um grande pregador, um grande profeta de Deus, e você quer essa unção sobre a sua vida, primeiro você tem que amar, admirar, respeitar, honrar. Se você vê um relacionamento familiar que te inspira, e você quer isso sobre a sua vida, você também tem que admirar. Ninguém tem o que não respeita. Se você só fala mal das pessoas, você nunca vai receber bênção das pessoas. Mas se você abençoa com os seus lábios, é isso que cai sobre você, porque é efeito bumerangue, é efeito semente e colheita. Aquilo que eu abençoo, é isso que eu recebo. Meus irmãos, nós até hoje, nós estamos falando de Eliseu. Mas Eliseu teve um processo na sua vida para ser o profeta que foi. Para ser o profeta que foi instrumento de Deus na vida de reis, na vida de grandes homens no povo de Israel. Mas ele não nasceu sabendo tudo. Ele fez coisas que nem todo mundo estava fazendo. E ele honrou sua liderança espiritual. Por 3 vezes, ele disse que em absolutamente nenhuma hipótese deixaria o seu mestre andar sozinho. Por 3 vezes, Eliseu vê Elias. Elias era o seu
tutor, Elias era o seu mestre, Elias era o seu discipulador. Então ele diz: eu vou para Jericó, eu vou com o Senhor. Eu vou para o Jordão, eu vou com o Senhor. Eu vou para Betel, eu vou com o Senhor. Não, você não precisa ir. O que ele disse? Nada me faz separar. Fique aqui, disse Elias. E ele disse: juro pelo nome do Senhor e pela minha vida que eu não te deixarei ir só. Querido, ele honrava a sua liderança espiritual. Querido, começa por aí. Ovelha mais nova do pastor Ribamar e ovelha mais velha. Não deixe o seu pastor só. Se você quer ver o melhor de Deus sobre a vida desta igreja, diz assim: pastor, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, conta comigo. Pastor, conta com o meu tempo, conta com a minha lealdade, conta com a minha fidelidade, conta com a minha presença. Você está querendo a bênção de Eliseu, mas você não está querendo pagar o preço de Eliseu. 3 viagens. Eu vou para Betel, eu estou lá. Eu vou para o Jordão, eu estou lá. Eu vou para Jericó, eu estou lá. E descer lá de Betel até Jericó era um caminho difícil. Só pedra e morro. Acabei de vir de lá. Esse ano fui lá 2 vezes. Se você não foi a Israel, querido, vá um parênteses aqui. Faça um investimento na sua vida espiritual. Nunca mais sua leitura bíblica vai ser a mesma. Nunca mais. Saindo do seu green card, saindo da sua situação, eu vou lá. Os que já saíram, bota isso como uma prioridade. Minha primeira viagem saindo daqui não é para o Brasil, eu vou a Israel. Eu vou a Israel. Queridos, quando eu fiz 10 anos de pastorado, a igreja deu de presente para mim e para a pastora Leila, e com tudo pago. Só que na minha formação espiritual, as pessoas não falavam que isso era importante. Eu fiquei 5 anos com esse presente dentro da gaveta, Ribamar. 5 anos. Eu e Leila, tudo pago. 5 anos. Nunca fui. Aí esse ano eu fui, aí já fui 2 vezes. Não, é sério. É um curso, meu irmão. Por exemplo, eu leio, acabei de ler você. Desceu para o Jordão. Quem não foi lá não tem noção do que é isso. Agora, se você for lá e descer de Betel para o Jordão, você vai entender o que é aquele clima, aquele deserto. O deserto está lá igualzinho, está do mesmo jeito, não mudou nada. Querido, o texto aqui fala de um pulo do gato, do segredo. Você quer bênção de Deus sobre a sua vida. Você quer um espírito profético. Você quer um ministério profundo espiritualmente. Começa por aí, honrando sua liderança espiritual. Isso não tem nada a ver com gosto, com preferência, que você vai concordar sempre com o seu líder, que você vai achar tudo que ele fizer, você achar bonito. Não tem nada disso. Tem a ver com um princípio de autoridade espiritual. De entender que Deus decidiu trabalhar com a sua igreja desse jeito. Meu irmão, se você tem problema com a autoridade espiritual, eu tenho que te dizer, você está lascado. Sabe por quê? Porque você não vai para o inferno, mas se fosse, lá tem hierarquia espiritual. Lá tem. Lá tem Beuzebu, principado, potestade, pneumático, tem tudo que é tranqueira, mas você não vai para lá. Mas lá tem princípio de autoridade espiritual. Mas você vai para o céu, e no céu também tem. No céu também tem anjo, arcanjo, serafim, crente com galardão, crente sem galardão, tem Deus no seu trono. Então, eu quero dizer para você, a vida na Terra é uma preparação para a eternidade. Se você tem problema com hierarquia espiritual, vai arrumando a sua vida, porque para onde você vai, tem hierarquia espiritual e Deus escolheu fazer assim. No céu é assim, e como o inferno tenta copiar tudo que tem no céu, copia e sai mal feito, porque lá não habita o perfeito, é pecado, mas esse princípio de liderar através de hierarquia espiritual tem no céu, tem na terra e vai ter no inferno também.
Então, se você tem problema com isso, se você não consegue respeitar os seus pais, vai mudando de vida e pedindo perdão a Deus. Agora, você é adolescente, você é filho, pais é pais para sempre. Respeite os seus pais, princípio de autoridade espiritual. Você que trabalha numa empresa, respeite os seus patrões, porque é princípio de autoridade espiritual. Não tem nada a ver se você gosta dele ou não gosta. Deus não mandou gostar de ninguém. Não tem um versículo na Bíblia que nos manda gostar uns dos outros. A Bíblia nos diz para amar uns aos outros, porque gosto tem a ver com preferência. Se a pessoa já gosta do tipo de música que você gosta dela. Se não gosta, por exemplo, você não gosta de pagode, o cara gosta de pagode, já é um motivo para você não gostar dela, não é? Um é flamenguista, o outro é botafoguense, o outro é fluminense, você já fala, não gosto dele ou gosto dele. Mas a Bíblia não manda a gente gostar. A Bíblia a gente manda amar, se submeter, honrar. Isso a Bíblia manda. Então você tem que amar, você tem que honrar, você tem que submeter para obedecer ao Senhor. Se não é de gostar ou não gostar, Deus não está nem aí, porque gosto tem a ver com preferência. Se você nasceu no Maranhão, se você nasceu em Minas, se você nasceu no Rio, se você nasceu em São Paulo, se você nasceu em São José, então você vai ter gosto e preferência diferente de todas as pessoas aqui. Gosto de música, gosto de comida, gosto de estilo, gosto de moda. Por quê? Porque Deus respeita isso. O gosto é preferência de cada um. Mas tem princípios maiores do que gosto e preferência. E honrar liderança, seja ela liderança na família, na empresa e na igreja, é um princípio dado por Deus. Se você tem problema com isso, vai falar com o Senhor, porque quem instituiu isso foi Ele. Meus irmãos, a sociedade está onde está porque o princípio da liderança, da honra, está sendo quebrado a 3-por-1 em tudo quanto é lugar e está virando essa balbúrdia que nós estamos vivendo. Não tem o princípio da liderança espiritual na família. Não tem o princípio da liderança espiritual na escola. Não tem o princípio da liderança espiritual na empresa. E aí na igreja o camarada chega e acha que aqui todo mundo pode simplesmente mandar porque a igreja é de todo mundo. Não, primeiro a igreja pertence ao Senhor. E ele colocou aqui um pai espiritual, em que todos devem orar e trabalhar em unidade e servir. Amém ou não amém, igreja? Amém. Então, o primeiro princípio é esse: honre a sua liderança espiritual, como Eliseu honrou a sua liderança através de Elias. Você tem honrado e andado perto de quem você zela? Você tem cuidado, defendido? Reconheça que entre os ministérios dados por Deus tem os pastores. Você deve honrar esta função e amar. Em Efésios capítulo 4, de 11 a 13, o Senhor fez assim. Ele designou um para, fale comigo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele que fez isso, gente. Deus que criou liderança espiritual e designou sobre a igreja de Deus esses ministérios diferentes. Também não vem me dizer que isso é coisa do Velho Testamento, não. Eu comecei no Velho Testamento para ilustrar o princípio do discipulado, Elias e Eliseu. Mas na igreja é a mesma coisa. E olha também o que diz aqui, em 1 Timóteo 5,17. Paulo recomendou: os presbíteros que liderem bem a igreja são dignos de dupla honra. O que é dupla honra, gente? É a honra o quê? 2 vezes. Ué. Então, se você já honra o irmão, já honra o seu semelhante, aos que lideram sobre a sua vida, você deve honrar o quê? 2 vezes. 2 vezes. Está claro, igreja? Então, em nome do Senhor Jesus, se você quer viver o impossível do Senhor, respeite os processos. E o primeiro passo do processo é: honre sua liderança espiritual. Primeiro, honre em casa, honre na igreja e honre no trabalho, na sociedade. Se você é daqueles que nem tchum para liderança espiritual, eu quero dizer que você aprendeu isso no inferno, o diabo que é o rebelde e que não se importa com liderança. Mas discípulos, servos de Deus, sabe que tem liderança espiritual em casa, sabe que tem liderança espiritual na sociedade e tem na igreja. E na igreja, Deus fala para dar dupla honra. Se você já honra o seu presidente, se você já honra o seu governador, se você já honra a sua família, ao profeta você honra 2 vezes. Honra
Honre com amor, com carinho, defendendo. Honre, dando presente. O pastor estava comprando isso aqui para minha família. Lembrei de você. Comprei para você. Toma aqui. A gente também dá para Deus e para as pessoas que ama. Segundo princípio. Ande ao lado de quem está em um nível espiritual mais alto. Se você quer viver o impossível, o segundo passo do processo é andar ao lado de quem te agrega. Tem gente que você tem que fugir delas e tem outros que você tem que fazer questão de andar perto. Você tem que falar assim: Senhor, deixa eu andar com o Senhor? O Senhor deixa eu levar o Senhor no aeroporto? O Senhor deixa eu levar o Senhor no seu trabalho? Eu posso fazer aquela visita com o Senhor? Para quê? Para aprender. Eu quero ir lá junto. Veja aí o texto. Verso 8. Então Elias tirou o manto, enrolou e bateu nas águas. E as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. É por isso que ele queria andar junto. Elias era o cara. E Eliseu não queria perder a bênção. Ele falou assim: o senhor vai para Betel, eu vou. O senhor vai para Jericó, eu vou. O senhor vai para o Jordão, eu vou. Porque eu sei que na hora em que houver uma situação, vai manifestar a glória de Deus sobre a sua vida. E eu vou estar lá perto. Eu estou carregando a tua mala. Eliseu não era bobo, ele queria crescer. Com quem que você tem andado? Você tem andado com gente que você aprende ou desaprende? Você tem andado com gente que te inspira ou te deixa em depressão? Você tem andado com gente que te leva a louvar ou te leva a jogar praga nos outros? Você tem andado com gente que faz você crescer ou você diminuir? Você se animar ou você desanimar? Se você quer conquistar o impossível de Deus, olhe para pessoas que estão no nível espiritual mais alto. Não quer dizer que elas são melhores do que você, nada disso. Só quer dizer que ela já tem uma caminhada que você ainda não tem. Ela já passou por lugares que você ainda não passou. Experimentou coisas que você ainda não experimentou. Se você ficar andando só com tranqueira, é tranqueira que você vai ter na tua vida. Você só vai receber o que você tiver, de fato, honrando, zelando e buscando. A bênção da presença é algo extraordinário. Algo extraordinário. Terceiro. Diante das oportunidades, peça bênçãos espirituais. Se você quer buscar o impossível de Deus para a sua vida, o terceiro passo, terceiro processo, é diante das oportunidades, peça o que de fato vai abençoar a sua vida. Não peça um objeto novo, peça uma unção nova. Saiba o que você vai pedir, porque se você estiver andando com gente de Deus, vai surgir um momento em que, se você pegar o pulo do gato, você vai receber. Então, honre a tua liderança espiritual, saiba que isso é algo dado por Deus, que Deus honra a sua liderança espiritual. Faça questão de andar perto dela. E diante das oportunidades, veja o verso 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer ao seu favor antes que seja levado para longe de você? Porque chega uma certa hora que o discipulador, claro que vai honrar o discípulo. Ele não deixou ele andar sozinho. Ele enfrentou os perigos junto com ele. Ele carregou a mala do seu mestre. Ele honrou na hora em que ele estava vivendo o ministério. É claro que vai chegar uma hora que chega a restituição, que chega a recompensa, que chega a bênção. E aí o que ele faz? Note bem, gente. Ele podia ser tentado pedir a capa, não é? Ele acabou de ver um milagre com a capa, gente. Ele estendeu a capa e o rio se abriu. Ele falou assim: ele falou que eu posso pedir o que eu quiser. O tchan do negócio está ali, não é? É o músico, é a hora de pedir o violão do cara. Não é, Silas? É hora de pedir o violão do cara. É hora de pedir aquela Bíblia lá toda riscada do homem. É hora de pedir o terno dele. Imagina eu entrar dentro daquele terno. É hora de pedir o título dele. Pediu nada disso.
ele pediu o que era essencial. Olha o que ele pediu, gente. Faze-me o principal herdeiro do teu espírito profético. Meu Deus. Pediu bonito, hein? Pediu difícil. Faze-me de mim. Ele falou, me faz um dos teus discípulos. Ele esperou a hora. Eu acho que desde o primeiro dia que ele começou a andar com Elias, ele esperava por essa pergunta de Elias. E Elias fez a pergunta, o que tu queres? Você vai andar com Deus, vai chegar uma hora que Deus vai falar, o que você quer, filho? O que você quer, minha filha? Eu quero te dar. Até agora você não me pediu nada. Você só tem dado, oferecido. Mas vai chegar a hora em que Deus vai olhar para você, o que você quer? E ele disse, então, quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Ele, diante da oportunidade, pediu a bênção espiritual. Ele entendeu o que era a vida de Elias. Quarto, se você quer, de fato, alcançar o impossível de Deus, o quarto passo do processo, deseja ter uma visão espiritual aberta. Veja bem o verso 10. Disse Elias, seu pedido é difícil. Ô, rapaz, agora você fez algo difícil. Aí ele disse, se você me vê, você terá. Se você não me vê, você não terá. Mas que mistério. Mistério, gente. Que negócio é esse? Se você me vê, você não está me vendo? Se você me vê, você vai ter. Se você não me vê, você vai ter. Ele podia falar assim, mas você pode ser um pouquinho mais claro? Dá para você explicar melhor? Estou te pedindo para ser herdeiro do seu espírito profético quando você for. Você me diz, se você me vê, mas eu não estou te vendo, você não está na minha frente. Ele guardou aquela palavra no coração. Do contrário, você não vai ser atendido. Ele entendeu como não ficar patinando na vida espiritual. Ele precisava discernir e ter visão espiritual aberta. Gente, como nós estamos precisando. E esta igreja aqui, para ela viver o impossível de Deus, para ela conquistar esse lugar que Deus tem colocado no coração do pastor Ribamar, que nós não sabemos onde está, se vem num primeiro momento alugado, se vem comprado. Mas uma coisa nós temos que ter, visão espiritual aberta. Meus irmãos, em 1997, eu assumi o ministério da PIB em São José dos Campos como pastor adjunto, numa igreja de 500 membros. A única coisa tecnológica da igreja era um retroprojetor comprado por leilão da Junta de Richmond. Era o que tinha de tecnológico na igreja. E um monte de gente mandando na igreja. Durante 2 anos, a gente ia para reuniões de liderança, gente. Começava às 7h, eu e minha esposa, a pastora Alice, que está ali, durante muitas vezes, não foram poucas, 4, 5 horas, só discutindo, e não chegava a lugar nenhum. E no final, um monte de gente de mal um com o outro, pastor pregando na igreja, gente lá do outro lado, murmurando, só patinando, não conquistamos nada naquele tempo, porque orquestra desafinada tem vida curta. Só que depois Deus começou a trazer uma unção de unidade sobre a vida da igreja, de unidade sobre a vida da igreja. Tudo que nos dividia, paramos de fomentar. E começamos a colocar sonhos, visão, planejamentos, projetos e visão espiritual aberta. Aí nós fomos para uma oficina da Volkswagen. Teve gente que chegou lá e só viu graxa. Saiu correndo, 50 saíram correndo. Estão correndo até hoje, 12 anos depois. Mas teve um povo que, junto comigo, que viu além da graxa. Viu aquele lugar cheio de gente. Queridos, nós ficamos naquela oficina alugada por 10 anos. Quase 11. Nunca teve um domingo, pastor Ribamar, sem decisões para Jesus. Chegamos lá com cerca de 1.000 pessoas. Saímos de lá com 6.000 pessoas. Mas precisamos ter visão espiritual aberta. Tem que ver além do normal, além do que todo mundo vê. Precisa ver o plus, ter visão espiritual aberta, acreditar, sonhar.
E com isso tem riscos, com isso tem que pagar o preço. Ter visão espiritual aberta. Se você me vê, você vai ter. Se você não me vê, você não vai ter. Jesus ensinou sobre isso. Em João capítulo 4, 35, quando ele fala da colheita, ele diz: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos já estão maduros. Quer dizer, Jesus passando em Israel, viu um campo que estava verde. Aí ele olha e fala: vocês estão vendo? Segundo, a agricultura de vocês, a colheita é só daqui a 4 meses. Mas eu digo, hoje o campo já está branco para a ceifa. Deus vê trigo branco quando o homem vê trigo verde. Se for só na base do dinheiro, meus irmãos, igreja não vai a lugar nenhum. Quanto que vocês têm para comprar esse imóvel? Em São Francisco, um dos lugares mais caros do mundo. A questão não é quanto você tem, é quanto você vê. Esse é o ponto. O quanto você vê, o quanto você acredita. Qual o tamanho do teu Deus? Gente, a questão não é o tamanho da nossa fé, é o tamanho do nosso Deus. Você pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, pode ser minúscula, pequena, ridícula, mas depositada num Deus grande, ela realiza todas as coisas. Por outro lado, tem gente aí que tem muita fé. Pensa num camarada, num islâmico terrorista, que veste uma roupa de homem-bomba e vai explodir uma coisa por uma causa. Esse camarada tem muita fé, não tem? Tem fé que ninguém aqui acha que tem. Mas a fé dele é grande, depositada na pessoa pequena, no Deus errado. Não é verdade? Um camarada que pega uma cruz lá em Goiás e vai andando até Aparecida pelas vias das estradas brasileiras, esse camarada tem muita fé. O que adianta ter muita fé? A fé é grande, mas o Deus é pequeno. Vamos fazer o contrário, a fé pode ser pequena, mas o Deus é grande. E aí a coisa acontece. Que Deus olhe para esta igreja e veja muitas pessoas com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas focada e centralizada nele, a coisa vai acontecer. Não dá certo só em São José dos Campos, não. Dá certo em São Francisco também. Em quinto, veja o seu líder como pai espiritual. É uma outra coisa. Gente, quando a gente vê como pai, a gente vê diferente. Até os erros você sublima, porque é pai. Você não aguenta erro de estranho. Talvez você não tolera o seu pastor porque você vê ele como estranho. Mas se ele não é o teu pai, então errou, fogo nele. Mas se ele é teu pai, aí você vê diferente. Não, é meu pai. Verso 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. E aqui não é a palavra Abba. Não é pai, não é paizinho, não é referente a Deus. Aqui é pai discipulador, é pai humano, é pai que ensina aqui na terra. Meu pai, tu eras como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Ele viu. Lembra o conselho de Elias? Se tu me vê, quando eu for, você terá. Se você não me vê, você não terá. Quando Elias sobe aos céus, ele olha e diz: meu pai, meu pai. Aí é como que a unção começou a descer. Por quê? Porque ele entendeu. Você só recebe aquilo que você respeita. Só recebe aquilo que você respeita. Esses dias eu cheguei para a PIB em São José dos Campos, num dos nossas celebrações, com 2.000 pessoas, e disse assim: meus irmãos, esta é a melhor e mais linda igreja do mundo. Aí um monte de gente celebrou, aplaudiu, bateu palma e tal. Mas eu vi que alguns outros fecharam os olhos assim. Eu nunca tinha falado isso. Sou pastor lá, agora vai fazer 16 anos e 14 anos como pastor titular. Nunca tinha falado. Aí eu falei: antes de você que ficou com a cara feia aí me julgar. Eu não estou falando isso por causa de orgulho ou vaidade, não.
Eu conheço a igreja, já preguei em todos esses estados do Brasil. Comecei pastoreando uma igreja de 100 membros. Já pastorei a igreja em 3 lugares, em situações diferentes. Esse não é o ponto, não. Foi uma revelação que Deus trouxe no meu coração. O dia que eu ver a igreja como minha família, ela é a melhor igreja do mundo. O dia em que eu achar que essa é só uma igreja, é só uma instituição, eu vou ver erros, eu vou ver defeitos, eu vou achar que a outra é mais bonita, que a outra é melhor. Eu amo todas as igrejas, eu venho aqui servir os irmãos, estou pregando aqui na mesma paixão, no mesmo amor, mesma alegria, estou pregando lá em São José dos Campos. Mas vocês são famílias, é família do pastor Ribamar, ele é o pai espiritual dessa família. Eu sou pai espiritual de outra família. E nós podemos celebrar juntos a comunhão da grande família do Pai Celestial. Mas se eu vier para cá, sem a visão de que lá é minha família, eu posso correr o risco de começar a achar que essa é minha família. Eu começar a gostar de vocês e comecei a querer ficar aqui com vocês. Meu irmão, essa é a sua família. Você pode respeitar os outros, querer o bem de outras igrejas, abençoar outras igrejas, ofertar para outras igrejas, ir lá fazer um serviço voluntário. Mas essa é a sua família, é aqui que você volta, é aqui que você fica, é aqui que você permanece. É aqui que você tem o seu pai espiritual. É aqui que você tem a sua cobertura espiritual. Essa perspectiva, gente, acaba com esse negócio de ficar mudando de igreja. Acaba com esse negócio de ficar achando que a do outro é melhor. Acaba com esse negócio de ficar vendo mais benefícios na outra do que a nossa. E a gente começa a ficar achando que a gente tem muito defeito. Não, essa é a minha família. Com defeito ou não, é a minha família. É igual o filho da coruja. É feinho, mas é filho da coruja. E a dona coruja ama os seus filhotinhos feios. E pronto. Então hoje eu tenho essa consciência. A igreja mais bonita não é a que tem o melhor templo, não é a que tem mais dinheiro, é a que tem melhor estrutura. É a que Deus me deu. Tenha essa convicção, meu querido. Veja o seu líder como seu pai espiritual, como Eliseu viu Elias. Meu pai, meu pai. Sexto, confie no sobrenatural de Deus. Esse é o sexto princípio, se você está anotando, anota aí, verso 14. Então bateu nas águas do rio e com o manto perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Por quê? Porque ele não pegou a capa de Elias, ele pegou a unção de Elias. E a unção se transfere, a unção se transfere. É tempo de retornar. Você recebe a unção que respeita. Isso aconteceu no ministério de Jesus, Mateus 9, 22. Se eu tão somente te tocar em teu manto, eu ficarei curada. Voltando-se, Jesus viu e disse, ânimo, filha, a tua fé te curou. Por quê? Ela valorizou Jesus, ela reconheceu Jesus. Diante de todos, ela foi lá e enfrentou o impossível, atravessou preconceitos, medos e botou a mão na orla de Jesus. A questão não é o manto, mas passava pelo manto. Com Eliseu e Elias também. A questão não era o manto, mas porque ele honrou a paternidade espiritual, ele recebeu o manto. Passando o manto. Talvez tenha um livro ali ainda do nosso pastor executivo, pastor Fabiano Ribeiro. Espero um dia ele poder estar aqui ministrando aos irmãos também. Tem sido uma bênção. Ele lançou um livro sobre paternidade espiritual. Passa por isso aqui, irmãos. Muitos dos nossos problemas têm a ver com que isso lá atrás não ficou bem resolvido. Ovelha maltrata o pastor porque no passado foi maltratada por pastores. Maltrata o esposo porque foi maltratado pelo pai. Problema de paternidade não resolvida, alma ferida gera gente ferida.
Alma sarada gera gente sarada. Esta é a palavra do Senhor, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, creia no sobrenatural, gente. A nossa igreja, ela é na base disso. Nós não temos um túmulo, não temos foto do túmulo vazio, não temos foto da cruz, não temos foto de Jesus. É tudo pela fé, é tudo no sobrenatural. Então é com oração, é com jejum, é com palavra profética, é acreditar nos milagres e no impossível do Senhor. Vai continuar sendo assim, gente. É essa oferta que foi colocada aqui hoje que vai multiplicar. É a palavra pregada que vai mudar a mente das pessoas. É a leitura bíblica que vai transformar o nosso interior. Tudo na base do milagre, tudo na base do espiritual. E sétimo, esteja pronto para conviver com os céticos de plantão. Para você também alcançar o impossível de Deus. Jesus não disse isso, mas quase disse. Os céticos sempre tereis convosco. É impressionante. Às vezes tem um agir de Deus, um fogo de Deus ali, logo vem os religiosos para colocar água no fogo. São os bombeiros da religiosidade de plantão. Não é bem assim não. E não precisa disso. Para quem na igreja? Esse negócio, pastor convocado na igreja de domingo a quarta-feira. Ele não tem o que fazer não, ele é tempo integral. Pensa assim, vai lá limpar aquela casa para ver. Todo milagre que foi feito na Bíblia, Deus podia fazer sozinho, mas Ele convidou o homem para estar juntos. Ele podia transformar água em vinho, sozinho. O mais difícil Ele fez, porque Ele não podia encher as talhas. Mas o possível é nosso, o impossível é do Senhor. O possível é encher até a tampa as talhas. E olha que as talhas eram grandes. Eu estive em Caná da Galileia agora e a gente viu o tamanho da talha de pedra. Era grande. Enche até a boca. 120 litros. Cada talha cabia. 120. Deu para fazer muitas viagens para encher aquilo ali. Mas Jesus sabia que por mais difícil que fosse encher cada talha com 120 litros, isso o homem podia fazer. Tirar as pedras do sepulcro, isso os homens podiam fazer. Dar 7 mergulhos no Rio Jordão, isso o homem pode fazer. Só que às vezes a gente não quer, né? Aí o camarada questiona, mas por que não 6, pastor Márcio? Meu querido, você não tem que buscar explicação, é questão de obediência. Ou obedece ou não obedece. Nós temos um culto na nossa igreja há 5 anos, chamado Alvorada da Vitória. Meus irmãos, é a única igreja batista no Brasil que eu conheço que tem um culto 6h30 da manhã que chega a reunir 500 pessoas. Toda terça-feira, 6h30 da manhã. E lá faz campanha. Chega, recebe a pulseirinha, a gente passa pela porta da fé para passar 7 semanas, mas depois de 7 semanas tem um monte de história para contar, tem um monte de testemunho para contar. Aí a gente passa pela porta da vitória. E tem gente que questiona, mas por que tem que ser 7 semanas? Por que tem que ser 6h30 da manhã? Por que tem que... Por quê? E continua com a vida seca, vazia, sem sentido. Querido, não quer ir, fica quieto. Não atrapalha os outros. Nosso problema é que às vezes a gente não dá e se incomoda com quem dá. A gente tem aquela síndrome de Judas, mas não podia dar para os pobres. Mas que desperdício! Ano passado, dia 11 de abril, eu fiz 41 anos. Esse ano fiz 42 anos. Fazendo 43. Só que nós estávamos no meio do desafio da mudança. E eu nunca pedi presente para a igreja, mas naturalmente, como pastor da igreja, sempre a igreja dá um presente de aniversário.
E algumas pessoas também dão, não todas, algumas, né? Os que andam em Betel, em Jerusalém, em Jericó, em Jordão, eles sempre dão um presente. E eu virei e falei assim, olha, gente, esse ano eu não quero ganhar nenhum presente, porque eu quero que a gente dê para a igreja. Então, quem me deu o presente, pode me trazer que eu vou receber para a igreja. E quem nunca me deu nesses 15 anos vai trazer o seu presente para mim. E nós fizemos 2 cultos de quarta-feira, normalmente temos um só. E chamei a igreja para vir. Eu fiquei ali embaixo recebendo os abraços. E o pessoal vinha com um presente e depositava aqui em cima. Queridos, num dia só, dia 11 de abril do ano passado, quando eu fiz 42 anos, eu pude receber e juntos darmos para a igreja uma oferta de mais de R$1 milhão. Em um dia só. Porque todo mundo estava coeso, todo mundo estava junto. Não é questão de ter, de não ter. Eu comecei pelas crianças com seus cofrinhos. Os idosos, as famílias, os casais vinham juntos. Através de coisas assim, que Deus vai fazendo os seus milagres, sua obra do impossível. E está lá hoje. A pergunta é, a obra está lá. O testemunho eu estou contando. Se não tivesse tido esse momento, esse dinheiro teria feito de nós pessoas mais pobres ou mais ricas? Mas hoje tem uma obra lá para inspirar uma nação, abençoar a vida de pessoas. Cada um que vai lá vê e fica entusiasmado. Hoje eu não vou mostrar, mas amanhã eu vou mostrar umas fotos que eu separei lá para vocês. Então, esteja pronto para conviver com os céticos de plantão. Veja bem, quando os discípulos dos profetas viram isso, diz o verso 15, olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre. Olha só que papelão, talvez o teu Senhor o tenha levado e deixado em algum lugar, em algum vale. Palhaçada. Vê se Deus é um desocupado desse que faz uma apoteose daquela, Elias subindo num redemoinho, numa carruagem de fogo, para depois deixar ele em qualquer lugar, num vale lá. Deus não é um desocupado desse não, que faz coisas para mostrar e depois deixa em qualquer lugar. Esteja pronto para conviver com os céticos de plantão. Eles disseram, ó, ele deixou aí em algum lugar, nós temos 50 homens fortes que vão procurar e vão achar Elias por aí. Ele falou assim, ó, não vai porque não vai achar, hein? Não vai porque não vai achar. Sempre vai ter gente que não acredita. E geralmente essas pessoas estão distantes. É gente que não está perto. Quem não está perto não vê milagres. Tem que estar junto, tem que estar perto. Tem que ver o homem subindo. Eliseu não tinha dúvida, porque ele viu, ele estava perto. Quando o redemoinho veio e levou Elias para o céu. 50 discípulos dos profetas, verso 7, diz que acompanharam e ficaram olhando à distância. Os maiores críticos da igreja, os maiores críticos dos pastores são os que ficam olhando distante. Meu irmão, vem para perto. Chega para o pequeno grupo, chega para o ministério, chega para o culto. Se tem que vir 3 dias, venha 3 dias. Se tem que vir 4 dias, venha 4 dias. Fique perto, fique perto. Perto você vê milagre, distante você vê incredulidade. Essa aí é para Twitter e para Facebook, para colocar aí. Perto você vê milagre, distante você vê incredulidade. 8º e último. Siga os conselhos dos seus líderes espirituais. Siga os conselhos dos seus líderes espirituais. Eu falo sempre, pessoal, pode me seguir no Twitter que eu estou seguindo Jesus. Não bota sem roubada, não. Quem que você está seguindo? Quem que você está dando ouvido? Quem que você recebe na sua casa? Gente, a gente pode conviver com todo tipo de pessoa, mas para trazer para a nossa mesa só se for gente que tem a mesma identidade, a mesma fé.
gente que vai te dar conselho, gente que vai comer junto com seus filhos. Não bota qualquer um na tua casa. Não bota qualquer um para te dar conselho. Como está a tua vida, certamente que passa por quem você ouviu na história da sua vida. Eu estou enjoado, pastor Ribamar, de orar por sociedade estragada que o cara nem me consultou. Essa semana chegou uma ovelha para a pastora Leila e falou assim: pastor, eu estou preocupado que o meu marido fez uma viagem com o irmão da igreja, já está decidindo abrir um negócio junto, eu não vi eles orando junto, eu não vi os dois pedindo conselho ao pastor, o negócio está rápido demais. Aí daqui a pouco vem com leite derramado. Primeiro, faz um voto, passa um tempo orando, se é de Deus só vai se confirmar, gente. Não vai sair correndo se é de Deus. Sociedade, já, se der certo, é um milagre. Você vai fazer de qualquer jeito? Porque meia, querido, é no pé e não pode passar de um dia. O negócio de meia é no pé. Meia é no pé e não pode passar de um dia. Muito cuidado, porque pode ser uma dor de cabeça muito grande. Pense o seguinte: sociedade para dar certo é um milagre. Eu creio que milagres acontecem. Mas não acontece toda hora, em qualquer lugar e de qualquer jeito. Então tenha certeza, passou por provas, por etapas, por processo. Não faz nada se o pastor não abençoar. E tem gente que não vem pedir conselho porque sabe o conselho que vai receber. Então aí já nem vem pedir, né? Mas é muito triste, gente, para nós pastores, e orar aquela oração de pagar incêndio. O negócio já está todo enrolado. Então, peça e siga conselho da sua liderança espiritual. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias. Fico pensando, quanto não ficou a conta? Quanto que é a diária de um homem, diz o texto, homem forte? Quanto que é? Diária de um homem forte. Quanto que é? 120. Vezes 3, deu? 360. Vezes 50. Vai lá. Vamos lá. Só na calculadora, né? Nós somos péssimos de química, né, gente? Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu pensei que era só eu. Vai lá, pega o iPhone aí. Vai. Quanto? 18 mil. Então, gente. Vamos lá, vamos voltar aqui. Desobediência custa caro, diga comigo. Mais uma vez, desobediência custa caro. Era só ter ouvido Eliseu. Ele falou, não mandem, porque não vão encontrar nada. Eu conheço meu Deus. Quando ele diz que vai fazer, ele faz. Mas não ouviram o homem de Deus. Os que estavam distantes, que não creem em milagre, que são os céticos de plantão, que estão sempre rodeando projetos, visões de Deus para jogar água, disseram, não, nós temos 50 homens fortes, é só mandar que eles vão. E os 50 homens fortes, que não trabalharam de graça, depois mandaram a conta. 50 homens trabalhando duro, 3 dias. E quando voltaram, não viram nada. E Eliseu também não permaneceu, né? Eu não disse. Eu espero que você não tenha que ouvir de um pastor, eu te disse, nesse ano de 2013. Eu espero que você não tenha que ouvir do seu discipulador, do seu líder espiritual, do seu mentor, eu te disse, eu te falei. Então, meu irmão, se esse namoro está enrolado, abandona isso. É melhor você acabar com isso do que isso acabar com você. Se essa sociedade está toda enrolada, é melhor parar. É melhor ter um prejuízo financeiro do que perder uma vida toda. Se a sua vida está andando para trás, é hora de dar ouvido aos seus líderes espirituais e, sobretudo, a palavra de Deus. Então, meus irmãos,
Queremos conquistar o impossível do Senhor? Queremos? Amém. Então, tem um processo. Esse texto nos falou de 8 passos desse processo. Que possamos ouvir, praticar em nome de Jesus. Siga os conselhos do seu líder espiritual. Você tem sobre a sua vida uma unção. Em 1 João 20, 2:20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Amém? A banda pode subir. Você recebe essa palavra, meu irmão? Recebe? Glória a Deus. Eu quero orar com você. E se há alguém aqui ainda que não pediu perdão pelos seus erros e pecados de 2012, é hora de pedir. E pedir a Deus uma renovação de oportunidade em 2013. Deus Espírito Santo, eu peço que o Senhor agora convença cada um do pecado, da justiça e do juízo. Se há alguém aqui que não tem certeza da salvação, que hoje entrega a sua vida a Jesus, arrependa-se dos seus pecados e antes de reconciliar com o sono, venha ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Se há, ó Deus, algum crente que está vivendo a sua vida de qualquer jeito, assim não vão conquistar o impossível do Senhor. Mas vivendo nos processos do Senhor, eles conquistarão o impossível. E esta igreja, vivendo nos processos do Senhor, dando esses passos aqui, vendo esta igreja como sua família e vendo o seu pastor como seu pai espiritual, eles vão conquistar o impossível. Eu oro os abençoando no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, o Senhor. Que os melhores anos desta igreja ainda estejam por vir. Assim nós oramos com fé. Amém. Aplauda o Senhor.